Salve futuro bombeiro militar, estamos agora então para a nossa aula de número 2 desse encontro 1, aula de número 2. Quero começar falando para você agora de distribuição eletrônica, tá? Nós vimos na nossa primeira aula que existem duas regiões na eletrosfera, né? Duas regiões no átomo, uma é o núcleo, a outra é a eletrosfera. Então, duas regiões no átomo, uma o núcleo, onde eu tenho prótons e nêutrons, e uma outra região denominada eletrosfera, que é onde estão os elétrons. O que a gente vai ver agora é como que esses elétrons estão distribuídos dentro da eletrosfera. Então, o que eu queria que você imaginasse, para tentar relacionar esse assunto da química, é tentar imaginar que o átomo seria como se a gente fosse pensar num modelo planetário. Aliás, teve um químico que falou isso, lá em 1911, um químico chamado Ernest Rutherford. O Ernest Rutherford, ele coloca a ideia da estrutura do átomo como sendo um modelo planetário. O que acontece? Eu tenho um núcleo central com elétrons em volta. Mais à frente, 2 anos depois, em 1913, um outro químico, agora na verdade nem era químico, era um físico, chamado Niels Bohr, ele vai aprimorar o modelo do Rutherford e ele vai trazer a ideia de camadas eletrônicas. Esses elétrons estão distribuídos em camadas que ele chamou de camada K até a camada Q, KLMNOPQ. E cada uma dessas camadas, que você pode também numerar elas de 1 a 7, tá? Existe uma quantidade de elétrons dentro delas, tá? 2 elétrons na camada K, 8 na camada L, 18 na camada M, 32 na camada N, 32 na camada O, 18 na camada P e 2 na camada Q. Essa camada Q, esses 2 elétrons, eu apresentei aqui para você como 2, tá? Mas eu vou colocar depois no próximo slide com 8 aqui. Por quê? Porque recentemente, em 2016, foram oficializados mais 6 elementos químicos. Então aqui saiu de 2 para 8. Se a gente for pegar a última prova do CFO no estado, foi em 2015, não tinha essa oficialização dos elementos, tá? Então, pode ser, então, estou mostrando com 2 aqui, mas é uma grande probabilidade que se a gente for analisar questões agora caindo no concurso, elas já vão trazer esses 6 novos elementos, estão aqui na camada Q, 8, beleza? E dentro de cada nível existe um subnível, é como nós temos o estado, né? Por exemplo, o estado de Santa Catarina, e dentro do estado de Santa Catarina nós temos as cidades. Então nós temos o nível eletrônico e dentro do nível eletrônico nós temos os subníveis eletrônicos. Os subníveis de energia, eles são 4, SPDF, SPDF, S2, P6, D10, F14. Bem? S2, P6, D10, F14. E o que a gente precisa cuidar agora é a montagem do diagrama. A gente vai montar agora. Essas informações são muito importantes e agora a gente vai criar o diagrama de Linus Pauling. Um importante químico que fez essa organização, né? Um químico, um ferrenho defensor da vitamina C, prêmio Nobel da Química na parte de ligações, que a gente vai trabalhar ainda mais à frente. Ele ganhou o prêmio Nobel, além de Química, prêmio Nobel da Paz, né? Por seus trabalhos, ok? Em cima dos testes nucleares, né? Vários trabalhos para se interromper testes nucleares. Então, é uma importante figura na história da ciência, tá? E quando a gente fala de distribuição, o que a gente tem que lembrar? Dos numerozinhos, né? 2, 8, 18, 32, 32, 18. Já coloquei 8 aqui, lembra? Já coloquei 8. Aqui os números dos níveis, né? De 1 a 7. Aqui 2, 6, 10 e 14 são os subníveis. E agora presta atenção. Número 1 é a camada K. E tem 2 elétrons. Então aqui, 1s. Quanto? 2. Seria 1s, o 2 para fechar bonitinho. Agora, na segunda camada, você está vendo que tem 8 elétrons? Então eu vou pegar o 2s
porque o 2s cabe 2 e o 2p cabe quanto? 6. 6 com 2, 8. Quer ver o terceiro agora? 3s com 2, p com 6, d com 10. Isso soma quanto? 18. Nossa, Robinho, que coincidência. Não é coincidência, cara. É que a estrutura da eletrosfera é um modelo matemático. É um encaixe matemático. Tá? Então, olha só. A quarta camada é 32. Tá vendo? Então, olha só. 4s, 2, p6, d10, f14. Soma 14 com 10, com 6 e com 2. Quanto é que dá? 32. A mesma coisa aqui, ó. S2, P6, D10, F14. Aqui não é 18? Então é 6. S2, P6, D10. E aqui 8. 7S2, 7P6. O que eu quero dizer para você é que esses elétrons, eles têm que entrar na eletrosfera. Então vamos tentar pensar numa questão, vou fazer uma questão para você agora. Olha só. Os elétrons precisam entrar na eletrosfera. Como esses elétrons entram na eletrosfera? Letra A, de qualquer jeito. Letra B, de qualquer maneira. Letra C, você escolhe o jeito. Letra D, só Deus sabe. Letra E, existe uma ordem para os elétrons entrarem na eletrosfera. Pensa um pouco. Exato, existe uma ordem. Existe uma ordem para os elétrons entrarem na eletrosfera. Claro que tem uma galerinha que fica na letra D, né? Só Deus sabe, tem um apelo divino, então a galera também, às vezes, dá aquela bambeada, né? Mas não, a resposta era a letra E. Existe uma ordem para os elétrons entrarem na eletrosfera, tá? Ou seja, essas setas que eu tracei aqui, elas indicam a ordem de energia. Um S é o menos energético. E olha só, ele vai passando, vou jogar direto lá, ó, até chegar onde? No 7P. Pô, Robinho, o bom é que lá na prova do CFO, eles vão fornecer isso aqui, né? Não vão, cara. Não vão. A gente tem que saber construir. Então eu construí com você aqui, e eu vou ainda quebrar um galho e a gente vai construir juntos agora também, tá? Vamos fazer juntos esse diagrama aqui, ó. O diagrama de Linus Pauling, ó. O diagrama de Pauling. Vamos lá? Então me dá aquela ajudinha aqui, então. Eu tenho camada K, L, M, N, O, P e Q. Na camada K, cabem 2 elétrons. Então, eu escrevo o quê? 1s2. Na camada L, lembra? São 8. Então, é 2s2, 2p, 6. 6 com 2, 8. Na M é 18. Então, 3s2, 3p6, 3d10. Fácil, né? A N é 32. 4s2, 4p6, 4d10, 4f14. Aqui também é 32. Ó, aqui também é 32, ó. Então vai até 5f14. Aqui é 18. 6s2, 6p6, 6d10. E a camada aqui é 8, 7s2, 7p6. O que eu preciso fazer agora é traçar as setinhas na diagonal. Ó. Ó. Tá aqui, ó. Então, antes de fazer depois exercícios de distribuição eletrônica e tudo mais, dá uma treinadinha para escrever esse diagrama aqui, tá? Dá uma treinadinha, porque ele não é fornecido. Beleza? Boa? Legal, 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 legal. Feito isso, vamos fazer distribuição eletrônica de alguns elementos agora? Vamos fazer então? Como é que funciona a distribuição eletrônica? Vou pegar aqui um elemento para a gente começar. Vamos fazer a distribuição eletrônica do flúor 9. Tá? Vamos fazer a distribuição eletrônica do flúor 9.
Como é que funciona essa relaçãozinha? Então, eu tenho que chegar até o 9 e vou começar a distribuição. Então, olha só. 1s2. Quem vem depois do 1s2? 2s2. Quem vem depois do 2s2? 2p6. Não é isso? Só agora para um pouquinho. 2 com 6, 8 com mais 2, 10. Eu não quero 10, eu quero quanto? Eu quero 9. Então vem aqui 2p5. Show? Show? 1s2, 2s2, 2p5. Isso é a distribuição em subníveis. Distribuição em subníveis, isso que a gente fez aqui agora. Agora a gente vai fazer em níveis. Como é que a gente agrupa os níveis? Olha só. Tudo que aparece com o número 1 é camada K. É a primeira camada. Quantos elétrons a gente vai colocar ali dentro? 2. Beleza. K igual a 2. Tudo que aparece com o número 2 é camada L. 5 com 2, 7. Legal? E essa última camada é o que nós chamamos de, só trocar a corzinha aqui, L igual a 7. Essa aqui é a chamada camada de valência. Boa? E aqui eu fiz a distribuição em níveis. Legal? Vamos ver o segundo exemplo? Vou pegar agora o elemento magnésio 12. Tá aqui, ó. Magnésio 12. Vou fazer a distribuição dele. Comecei 1s2. Depois vem quem? 2s2. Depois 2p6. E agora quem? 3s2. Eu quero 12. 2, 4, 10, 12. Fechou. Fechou certinho. Ó, não precisa fazer nada aqui, ó. Fechou direitinho. Perfeitinho. Bacana? Isso que eu fiz foi a distribuição em subníveis. Vamos organizar isso aqui em camada? Tu me dá uma ajuda? Tudo que aparece com o número 1 é camada K. K igual a quanto? 2. 2 aqui, ó. Tudo que aparece com o número 2 é camada o quê? L. L igual a quanto? 8. E tudo que tem o número 3 é camada M. M igual a quanto? Ó? 2. Esse expoente aqui, não esqueça, é o número de elétrons. Bacana? Como é que eu chamo esse M igual a 2? Camada de valência. Fiz a distribuição por subníveis e aqui embaixo por níveis. Show de bola? Vamos ver mais um exemplo de distribuição eletrônica. Vamos colocar aqui agora o ferro 26. E aqui eu já estou pegando o elemento com uma quantidade bem grande, tá? Geralmente em concursos não cai elemento para você fazer a distribuição eletrônica em quantidade tão grande, tá? Quando cai, geralmente é porque dá para você obter a pergunta que ele faz, dá para você obter olhando a tabela periódica, que é o que a gente vai ver na sequência, tá? Mas para pedir a distribuição eletrônica em si, geralmente são elementos menores, tá? Então aqui o Robinho já está indo bem à frente, tá? A gente já está pegando um elemento bem considerável. Tudo bem? Ferro 26, então vamos lá? Começa a distribuição.
1s2. Depois do 1s2, 2s2, 2p6. Depois do 2p6, vem o 3s2. Oh, legal. 3s2. Depois do 3s2, vem o 3p6. E agora que eu quero que seus lindos olhos prestem atenção no que o Robinho vai falar para você. O aluno empolgado, depois do 3P, ele vai para o 3D. É aquele aluno que esqueceu de passar as setas na diagonal. Esse é um exemplo que se o cara não passa a seta na diagonal, o sonho acaba agora. Acabou, errei a questão. Porque depois do 3P vem o 4S, para depois voltar no 3D. Entendeu a importância? As setas na diagonal indicam a ordem com que os elétrons entram na eletrosfera. Lembra? Não é de qualquer jeito que eles entram. Eles respeitam a energia. E a energia está simbolizada o quê? Por essas setas. Tá? Então, depois do 3P vem quem? O 4S. Opa, já usei a azulzinha, usei a preta, usei a vermelha. Então, vamos fazer um mix de cores aqui agora, ó, nessa. Ó. O 4S2, vou fazer assim, ó. Ó. Tá aqui, ó. Pedacinho de cada. Tá aqui. Pronto. Ó. 4S2. Tá? Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Agora, quem vem depois do 4S2? Agora é o 3D. Agora é o 3D. Ou pro 3 a gente está com o vermelhinho. Ó. 3D10. Para um pouco, vamos contar. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30! Ixi, eu não quero 30. Eu quero 26. Eu não quero 30. Eu quero 26. Então não é 3D10. É 3D6. Legal? É 3D6, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. E também não é assim, ó, eu tenho que tirar 4, porque era 3D10, né? Eu vou tirar 2 daqui, acho que vou tirar mais 2 daqui. Não é assim, ó, não é assim tu escolher. Tá? Esses elétrons, eles têm uma ordem com que eles entram na eletrosfera. Beleza? Fiz por subníveis. Vamos organizar em nível? Vamos organizar em nível então? Tudo que aparece com o númerozinho 1 é camada K. K igual a 2. Tudo que aparece com o número 2 é camada L. L igual a quanto? 8. Tudo que apareceu com o número 3, olha só, e tem aqui também, eu não posso esquecer. Tudo que aparece com o número 3 é camada M. Então, 6 com 6, 12, com mais 2, 14. Tá? E tudo que aparece com o número 4, que a gente fez esse mix de cores, ó, tudo que aparece com o número 4 vai ser camada N. E o N vai ser igual a 2. E é essa aqui que é a nossa camada de valência. Tá? É sempre a última na distribuição por níveis. Perfeito? Show de bola? Tá aí a distribuição eletrônica para você. O que eu quero mostrar agora é a tabela periódica. Ninguém precisa decorar a tabela periódica, tem que saber usar a tabela, tá? A tabela ela é fornecida, tá? Na prova do CFO, tá? Professor, ela é sempre fornecida? Não, cara, existem concursos. Vou dar um exemplo, o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O Enem é uma prova que não fornece tabela periódica, tá? Mas a maior parte dos concursos, né, eles fornecem tabela periódica. Então, o que eu tenho que saber é interpretar a tabela. Essa que é a grande dinâmica. Eu tenho que olhar a tabela e não simplesmente pensar que a tabela periódica é para eu ficar procurando símbolo de elemento químico. Não, tem muita informação que eu consigo, inclusive a distribuição eletrônica que a gente acabou de fazer agora, em muitos casos eu nem preciso fazer.
Se eu souber o quê? Tabela periódica. Se eu souber interpretar a tabela periódica. Beleza? Então é isso que eu convido você, futuro bombeiro militar, a viajar comigo aqui. Vamos tentar entender como é que a tabela periódica está construída primeiro? Vamos tentar entender isso? Então, olha só, tabela periódica dos elementos. Então, preparei aqui para a gente aqui uma animaçãozinha bonitinha. Aí, olha só, a tabela periódica, ó, hidrogênio, depois vai para o hélio, lítio, berílio, ela tem os seus critérios de organização. A tabela está distribuída em ordem crescente de número atômico. Essa é a primeira informação importante. A tabela periódica, ela está em ordem crescente de, olha a simbologia química, ó, Z, de número atômico. Tá? Isso a gente viu na aula 1, é o número de prótons, é a identidade do elemento. Tá? Então, o que eu posso afirmar para você sem medo de ser feliz? Que esse número atômico aqui é 1. Pois aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. Ela tem ordem crescente de número atômico. Bacana? Agora, outra coisa importante. Como é que ela está organizada? Organização. E primeiro a gente está analisando as linhas horizontais. Então dá uma olhada, antes de debater aqui, ó. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Estou mostrando para você a quinta linha horizontal. Agora eu vou mostrar a sexta linha horizontal para você. Aí perceba que tem um espaço aqui, ó, do 57 ao 71 de número atômico. É porque, na verdade, essa tabela periódica, ela teria que ser 3D. É como se estivesse aqui, ó, saindo, ó, tá vendo aqui, ó? Tá saindo do campo do quadro. Aí o que a gente faz? A gente fatia, a mesma coisa aqui, ó. A gente fatia essa galera e coloca esse pessoal aqui embaixo, ó. Tá? A gente coloca essa galera, opa, ó, colocamos essa galera aqui embaixo. Então, na verdade, essa galera aqui, pessoal que está aqui, ó, do 57 ao 71, que seria a tabela em 3D, a gente fatia isso e joga aqui embaixo, tá? Sexta linha, sétima linha horizontal. Só que a gente não vai chamar de linha horizontal isso, tá? A gente não vai chamar de linha horizontal, isso tem um nome, tá? Na química, essas linhas horizontais, nós chamamos de períodos. São os períodos da tabela periódica. E esses períodos indicam o número de camadas ou níveis de energia, né? Camadas, você também pode ler níveis de energia, tá? Então, espia só. Ó, olha o cálcio e olha o arsênio. Não precisa decorar o nome desses elementos, já falei. Ó, o cálcio e o arsênio. Percebeu que eles estão na mesma linha? Ou vamos falar agora tecnicamente, no mesmo período? Eu posso dizer o que eles têm? O mesmo número de camadas. Eu posso ir um pouco além. Eles não estão no quarto período? Eles possuem 4 camadas. Eu não preciso fazer distribuição eletrônica para descobrir quantas camadas o elemento tem. Basta eu olhar o quê? Na tabela periódica. Não é uma coincidência, futuro bombeiro. Não, não é. Não é uma coincidência que nós tenhamos 7 períodos e nós também tenhamos 7 camadas. Sim. K, L, M, N, O, P, Q. 7 camadas, 7 períodos. Robinho, mas eu estou olhando 9 períodos. Não, tu não está olhando 9 períodos, lembra? Essa galera que está aqui, ó, é todo mundo do 6º período. Essa galera que está aqui, ó, é todo mundo do 7º período. Bacana? Então, período indica o número de camadas eletrônicas. Legal? Muito bom. Olha o que eu trago para você agora. Agora a gente vai trazer as verticais. Essas verticais são chamadas de famílias
ou grupos. E aí tem uma dica legal, olha só. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma outra família. O que os elementos que estão na mesma família possuem? Olha só, olha o nome família vai ajudar bastante. Eles possuem propriedades químicas semelhantes. Tá? Se o elemento está na mesma família, significa que ele é parecido, ele é similar, similaridade nas suas propriedades. Tá? Então, o lítio é similar ao rubídio, o magnésio é similar ao cálcio, e a mesma coisa a gente pode fazer aqui, ó. Claro, lembra, ó, tá todo mundo aqui, ó, toda aquela galera lá, ó. Lembra? Todos aqueles elementos bonitinhos estão onde? Estão aqui, ó. Mas eles pertencem a esse grupo 3. A mesma coisa acontece aqui, ó. Ó, todo mundo, ó. Vários. Onde é que a gente vai colocar essa galera? Aqui embaixo. Beleza? E aí estou mostrando para você todos os grupos. Nós temos 18 grupos na tabela periódica. 18 famílias na tabela periódica. E algumas famílias, a gente precisa lembrar o nome. Algumas famílias, elas vão ter nomes especiais. E eu preciso lembrar. Nomes especiais. Tá? Então guarda com carinho esses nomezinhos especiais. Olha só. Essa primeira família, ela é chamada de metal alcalino, metais alcalinos. Ela é grupo 1, ou agora, olha só, família 1A. Esse termo, família 1A, é um termo que a IUPAC, o que é a IUPAC? É o Instituto Internacional de Química Pura e Aplicada, tá? A sigla está ali, as letrinhas não batendo, porque essa sigla está em inglês. Tá? Então ela rege todas essas leis da química. E ela não recomenda que a gente use mais o termo 1A, 2A. Só que as provas, tanto de vestibulares, concursos, elas continuam cobrando. Tá? O próprio CFO, em 2015, fez uma questão que chamava de famílias A ainda. Então é legal a gente ver os dois tipos. Tá? Então, grupo 1 ou família 1A. Isso é metais alcalinos. Beleza? Eles apresentam um elétron na camada de valência. Lembra que a gente acabou de ver a camada de valência? Eu não preciso, se o elemento for de uma família A, eu não preciso fazer distribuição eletrônica. Eu consigo o quê? Pela distribuição eletrônica do elemento, pela posição dele na tabela periódica, identificar quantos elétrons ele tem. Metais alcalinos, um elétron na camada de valência. Vamos dar uma olhada aqui na outra? Esse grupo 2 ou família 2A, ele é chamado de metais alcalino-terrosos. Então, grupo 2 ou família 2A, 2 elétrons na camada de valência. Tá? Tanto que se você pegar um exemplo que a gente fez, até voltar aqui, ó, o magnésio, se você ver, a gente fez o magnésio nessa aulinha. O magnésio, ele tinha distribuição terminando em 3s2 e a camada de valência era M igual a 2. Pode ver, tinha 2 elétrons naquela camada. Eu nem preciso fazer isso se eu reconheço a posição dele na tabela. Bacana? Pula essa galera, que essa aqui não dá pra gente fazer essa relação, essa galera do meio campo, e vai lá para o grupo 13. O grupo 13 é a chamada família do boro. Grupo 13 ou família 3A. Essa vai apresentar o quê? 3 elétrons na camada de valência. Família do boro. Agora dá uma olhada no grupo 14 ou família 4A. Essa é a família do carbono. Grupo 14
14 ou família 4A? Essa vai apresentar 4 elétrons na camada de valência. Bacana? Aí eu tenho grupo 15 ou família 5A. Essa é a família do nitrogênio. Grupo 15 ou família 5A. 5 elétrons na camada de valência. E agora fica atento no grupo 16 e no grupo 17, tá? Que é a família 6A e a família 7A. Olha o nomezinho agora, toma cuidado. Família 6A, grupo dos calcogênios, nós chamamos, família 6A nós chamamos de grupo dos calcogênios. E a 7A é grupo dos halogênios, tá? Para não esquecer, qual que é a dica que eu falo para os alunos? É você lembrar que calcogênio, C vem antes do H. Só que tem que lembrar que é halogênio com H, né? Escrever halogênio com A, daí já era, tá? Mas C vem antes do H. Então, calcogênio é 6A, 6 elétrons na camada de valência, halogênio, 7 elétrons na camada de valência. Perfeito? Bacana. E, olha só, último grupinho, que é o grupo 18, ou família 8A, ou família 0. Alguns autores não utilizam esse termo família 8A, e utilizam até a 7, aí aqui é a família 0. Essa 8 elétrons na camada de valência. Pô, Bim, mas não tem exceção nenhuma aí nessa tabela periódica? Tem, cara, tem. No decorrer do curso eu vou mostrando para vocês alguns detalhes. Agora eu quero mostrar dois. Para vocês. 2 detalhes importantes, tá? Eu queria chamar a tua atenção para o hidrogênio, que está na família, mas não é da família. Tá? É meio doido isso, né? O hidrogênio não é metal alcalino. Como assim, Robinho? Está na família, mas não é da família? Sei lá, tenta lembrar do cunhado, por exemplo, né? O cunhado é uma pessoa que acha que é da família, pensa que é da família, dá pitaco como se fosse alguém da família, mas é importante deixar bem claro que ele nunca será da família. Né? Então, o hidrogênio é mais ou menos isso, tá? Ele não é metal alcalino, né? O hidrogênio não é metal. O hidrogênio é um elemento do estado gasoso, então ele não pode ser considerado metal alcalino. E um outro caso interessante é nos gases nobres o hélio. Tá? O hélio é uma exceção porque hélio é gás nobre, só que ele tem 2 elétrons na camada de valência, diferente de todos os outros que tem 8. Legal? Todos o restante tem 8 elétrons. Show de bola? Bacana, muito bom. Senhores e senhoritas, fica muito ligadinho nisso. Olha só, cai uma relação assim, ó. Cai um elemento como esse aqui, o astato, ó. Só ver que ele está no grupo 17, 7 elétrons na camada de valência. Não preciso fazer distribuição eletrônica. Tudo bem? Essa que é a grande sacada. Eu não preciso dessa distribuição. Boa? Dá uma olhadinha aqui agora nas divisões quanto ao subnível mais energético. Nós temos os elementos chamados de representativos, subnível mais energético S ou P. Nós temos os elementos de transição, subnível mais energético D ou F. Transição externa D, transição interna F. Novamente vem diquinha para você. Eu não preciso fazer distribuição eletrônica para ver onde é que termina essa distribuição. Não. Olha aqui. Olha a dica. Família 1A e 2A, aqui é S, aqui é P. Então essas extremidades, essa galera que é família A, é tudo representativo. Tudo bem? Tudo representativo. Meio campo, olha o meio campo aqui, ó. É D, esse é a transição externa. Esse é a transição externa, terminou em D. E aqui é F, ó. É aquela galerinha daqui embaixo. Isso é transição
interna. Representativo SOP. Transição externa D, transição interna F. Mas perceba que para localizar o elemento na tabela periódica, eu dei essa dica para você. Representativos nas famílias A, transição externa é o meio campo da tabela, transição interna, essa galera aqui de baixo. Boa, show de bola, muito, muito bom. Vamos ver duas questõezinhas então para fechar legal essa parte? Analise as afirmações a seguir. Os elementos do grupo 1A apresentam na última camada a configuração geral NS1. Esse N pode ser o quê? 1S1, 2S1, 3S1. Elementos da família 1A têm um elétron na camada de valência. Então eu gostei disso. Curti. Realmente, NS1. Legal? 2. Em um mesmo grupo ou família, os elementos apresentam o mesmo número de camadas. No mesmo grupo ou família não é número de camadas, né? Mesmo número de camadas é onde? Nos períodos. Nos períodos. Esse item é uma grande mentira. Terceiro, quando o subnível mais energético é do tipo SOP, o elemento de transição interna. Não. A gente viu quando é SOP, o elemento é chamado de representativo. Automaticamente, apenas a letra D é a correta. Legal? E deixa eu mostrar para você uma questãozinha aí do CFO 2015 também, que envolvia a tabela periódica. Sobre a tabela periódica, é correto afirmar que, olha como as perguntas são diretas. As linhas horizontais são chamadas de grupo? Não. As linhas horizontais são períodos. Segundo, os elementos representativos são os elementos do grupo 1A a 7A. E aí, galerinha, a gente tem que ficar bem atento, porque lembra que eu falei que alguns autores não consideram aqui como família 8A e chamam de grupo 0? Então, esse tipo de item pode ser marcado. O que eu aconselho você a se cair uma questão como essa, né, nesse estilo novamente, é dar uma olhada nos outros itens, que poderia ser da 1A a 8A, tá? É que lembra que eu falei? Aqui eles pegaram a bibliografia, alguém que não considera, tá? Que chama de família 0. Bem, mas olha como os outros itens são muito falsos. Os metais de transição são somente os elementos dos grupos 3B a 8B. Não, vai ser do 1B a 8B. São os elementos do bloco B. E D, os gases nobres, elementos do grupo 7A. Para. Nas nobres não é 7A. 7A são os halogênios. Beleza? Show de bola? Muito bacaninha. Fechamos então essa aulinha de número 2. Já estou te aguardando para a nossa aula 3. Beleza? Até daqui a pouco.